Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 32 minutos, hoje é quarta-feira, dia 8 de dezembro. Atenção, uma quadrilha com base em Viamão cobrava dívidas infinitas de pessoas que pegavam dinheiro emprestado com eles. Este é o primeiro destaque de hoje, com ele, Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Bom dia, André, todos que nos acompanham. No vídeo que a gente mostra a seguir, o desespero de uma dessas vítimas que não aguentava mais extorsão. Casa, tu vai passar a casa pro nosso nome, então. Tá? Ele vai entrar ali, ele vai entrar em contato contigo, ele vai te instruir tudo direitinho. Eu dei o meu número pra ele, ele me falou que eu tô... Vamos no cartório, tá? Como fiadora. Ele botou todos os teus dados como fiadora, o teu irmão botou todos os teus dados como fiadora. Mas eu não peguei dinheiro. Mas ele pegou e botou teus dados. Ele... Entendeu? Então, vamos fazer nada, ninguém vai fazer nada. Tá? Então tá. Todo esse dinheiro, André, era lavado depois, inclusive com agenciamento de jogadores de futebol. Daqui a pouco eu volto com todas as informações. Tá bom, até daqui a pouco. Esse é o primeiro destaque de hoje com Lucas Abate, 11h33. Tensão no júri da Boate Kiss nesta quarta-feira. A Gabi Lerini está acompanhando o que o ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, está falando. Oi, Gabi, bom dia. O prefeito que está falando, o ex-prefeito, desde aí por volta de 9h15 da manhã, né, Gabi? Isso sim, André. Bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando desde as 9h15 da manhã. Fala aqui no julgamento da Kiss o ex-prefeito de Santa Maria, que é atual secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, César Schirmer. André, daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre o que aconteceu, mas no meio do depoimento dele, familiares das vítimas se levantaram de dentro do plenário e saíram como forma de protesto, porque não estavam gostando do que estavam ouvindo por parte do ex-prefeito de Santa Maria. Então foi um momento muito tenso, inclusive teve uma mãe que acabou passando mal, quase desmaiou aqui no salão. Foi muito tenso, um clima de corre-corre aqui, agora há pouco no júri, aqui no Fórum Central de Porto Alegre. Logo mais eu trago mais informações e também os principais trechos do que disse até agora o ex-prefeito de Santa Maria. Obrigado, até já, Gabi, 11h34. E vem do litoral norte o flagrante de um violento criminoso assaltando. E a polícia já sabe que este não foi o primeiro roubo dele, não é mesmo? Guilherme Roquette, bom dia, Gui. Bom dia, André. Bom dia a todos. Não foi mesmo o primeiro roubo deste homem, mas se não foi o primeiro, com certeza foi um dos mais graves. Armado, ele entra dentro de um supermercado, chega a disparar e ameaça os funcionários. O que aconteceu lá no litoral norte, a gente conta daqui a pouco aqui no SBT Rio Grande. Até já, obrigado, Gui. 11h35, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Olha só, coloca a sirene. Já vamos colocar a sirene aí, porque teve duas grandes operações. Uma delas a gente vai mostrar daqui a pouco. A gente vai mostrar como que os criminosos enganavam as pessoas que estavam procurando uma casa para comprar. Aquele sonho, né? Aquele sonho da casa própria. E aí os golpistas chegam e armam tudo muito bem feito. Muito bem feito. Porque os anúncios, eles eram colocados na internet e quem pagava pelo imóvel era ameaçado de morte antes de ocupar a residência. E já o Lucas Abate vai nos detalhar como que os criminosos aplicavam este golpe. E olha, o valor arrecadado não é pouca coisa não, não é pouca coisa. Então em seguida a gente vai trazer as informações. Mais um golpe, importante as pessoas terem muito cuidado, né? Principalmente quando vai comprar um imóvel como uma casa, né? Que há anos e anos de pessoas que vão, né, juntando dinheiro com sacrifício, fazem financiamentos e de repente perdem tudo para os golpistas. Já a gente vai trazer os detalhes e principalmente como evitar, né? Como evitar golpes como este. 11h36, 11 horas e 36 minutos. Eu quero agora que você fique com um recado especial da doutora Isadora, da Sorri Fácil. Boa tarde. Hoje eu quero que você me responda. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Isadora Kozlovski e vim aqui para te contar que os implantes dentários são a solução para você. Você sente desconforto com a sua prótese móvel? Perdeu um ou mais dentes e sente vergonha para sorrir? A sua qualidade de vida é a sua maior prioridade.
Por isso, não perca essa oportunidade para realizar o seu implante. Durante esta semana, a Sorrifácil está com atendimento especial e quer te receber. Até sábado, dia 11, você terá a chance de voltar a ter confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 ou ainda busque por Sorrifácil nas redes sociais. Sorrifácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, um abraço aos amigos da Sorrifácil. E atenção, vamos direto para a redação conversar com o Guilherme Roquette, porque tem um flagrante de um assalto aqui no Litoral Norte. Um homem armado dentro de um mercado, um supermercado, pequeno mercado, extremamente violento e já com um histórico, não é mesmo, Gui? Exatamente, André. Boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos. Esse cidadão aí atacou o supermercado ali, a gente está vendo 7h17 quase, não, 7h16 da noite já desse domingo. Esse caso aconteceu então no último final de semana e dentro de um supermercado lá de Tramandaí. Um cara muito violento chega armado no mercado, ameaça os funcionários, ameaça outras pessoas que estão por lá, enquanto isso faz uma verdadeira limpa no caixa, como a gente está vendo ali na imagem. André, ele não se contentou só em ameaçar. Ele chegou a dar um tiro dentro do supermercado, o que com certeza assustou todo mundo que estava por lá. É um cidadão que andava fazendo a limpa nos mercados e em outras situações, né, outros ataques lá em Tramandaí, e que acabou agora, André, preso pela Polícia Civil. Sabe quantos anos tem esse homem aí, André? Não faço ideia. 29 anos, André. Eu vou te dizer de novo, um guri, mais novo que eu. Eu tenho 36, ele tem 29, podia estar trabalhando, podia estar fazendo alguma coisa, mas não, estava aí já na bandidagem. Ele então, André, foi preso pela Polícia Civil lá de Tramandaí e também é suspeito por roubar pedestres, aí ou seja, gente, isso, aí tá o tiro. Isso é o mais impressionante, André. Dentro de um espaço fechado, de um espaço apertado, esse homem ainda deu um tiro neste supermercado. Só que não é só isso que ele andava fazendo por lá. Além de atacar mercados, pequenos mercados, ele também estava atacando pedestres, então um alerta para o pessoal na praia. Esse aí, por enquanto, está fora de linha, já está no xadrez. Mas, né, fica o alerta, porque a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar por lá. Pois é, essa é a questão, né, Gui? Por quanto tempo, já que não foi a primeira vez, pelo visto, né? Não foi a primeira vez que ele fez e também não foi a primeira vez que ele foi preso. Essa já é a sexta vez, e eu vou repetir, a sexta vez que esse cidadão é preso. A polícia já botou a mão nele 6 vezes e aí ele entra e sai do presídio e aí acaba exatamente nessa situação aí. Muitas vezes se entende que pode ser um crime de menor potencial ofensivo, enfim. O fato é que ele continua tocando o terror lá na praia. Olha só, um momento ele entra, aí ele vai direto na mão do cliente e aí não satisfeito porque ele não consegue tirar logo o telefone, ele dá o tiro. Ele dispara ali o tiro nas pernas das pessoas, dos clientes, podia ter acertado alguém. Ou ricocheteado ainda a bala, né, André? Não, sem dúvida. De menor poder, né? Um crime de menor poder, de agressividade, mas nem tanto. Claro. Aí ele vai por cima, então, e atrapalhado, porque ele deixa cair um papel no chão, ele junta o papel, aí ele vai por cima ali de um senhor, um idoso, e ele, como se desse um tapa, ele com o revólver na mão, ele dá uma batida. Olha aí, ó. Olha aí o momento que ele bate. Olha aí, ó. Isso aí ele bateu no idoso que estava ali, né? Bateu no idoso. Olha a violência. Violência com que ele faz isso. É. André, e olha só, deixa eu te contar uma outra situação. Essa região aí, né, a praia, a gente está em pleno dezembro. Final de semana é uma região movimentada, tem gente que chega sexta e sai domingo. É um momento em que os mercados ficam abertos até mais tarde, até porque o dia está mais longo. O pessoal que está na praia vai buscar alguma coisinha ou outra para fazer uma janta, para fazer um churrasco. Bom, apesar que a carne está cara, mas né, para fazer um arroz com feijão, o pessoal vai buscar alguma coisa no mercado e aí se depara com esse tipo de situação. Porque ali, se a gente for perceber o horário, 7h15 da noite, passadinha ali, é um horário de movimento ainda nesses estabelecimentos. Não, e olha só, aí essa é uma outra câmera mostrando de um outro ângulo, ele arranca tudo que pode, né? Atrapalhado, ele saiu com várias mercadorias. Gente, atenção, chamado da Gabi Lerina. Depoimento, nesse momento acontece o julgamento, né? O 8º dia do julgamento da Boate Kiss. A Gabi está acompanhando, Gabi. Era só isso que eu queria, depoimento que ele olhasse para a camiseta, da minha camiseta, porque, por infelicidade, o meu filho tem o mesmo nome dele e o meu marido também. Então eu só queria, ele me conhece muito bem lá em Santa Maria, era só isso que eu queria. Mas
como ele é um prefeito, assim, né, missionário, ele não me viu. Você se aproximou dele ali, prefeito? Então, como? você se aproximou ali? Sim, me aproximei, porque eu queria que ele me visse, e agora na saída também. Eu ia pedir, agora na saída eu ia pedir para ele me apresentar o prefeito missionário. Porque lá em Santa Maria não teve esse prefeito que ele falou. Foi o depoimento mais difícil da senhora até agora? No início foi. No início eu estava bem tensa, mas eu tinha que ficar firme. E vou ficar firme até o fim. E pelo que a senhora está dizendo, parece que foi um deboche o jeito que ele falou. Como é que a senhora viu isso? É um deboche. Para mim, para nós foi um deboche. Para nós foi debochante. Tanto que eu comecei a rir, né? Porque eu não conheço esse prefeito, não conheci. André, vou trazer para vocês o que houve aqui, que é em função do depoimento do ex-prefeito César Schirmer, os familiares estão revoltados com o que ele falou. Pelo contrário, nós estávamos na tenda fazia acho que uns 2, 3 anos, ele queria nos tirar. Aí a gente fez um protesto e conseguimos ficar até hoje. Então, que prefeito é esse que disse que amparou as famílias, que tinha que ajudar os familiares, as vítimas, querendo tirar nós lá da tenda na época? Então, esse torna a repetir, esse prefeito missionário eu não conheci. Com licença. Dona Maria? A dona Maria Aparecida viu... André, estou saindo aqui dessa confusão aqui para poder mostrar para você o seguinte, recém o juiz deu essa pausa para o almoço, e foi nesse momento do almoço que os familiares começaram a sair, os poucos familiares que estão lá dentro, viu, André? Porque é o seguinte, desde que quando entrou o ex-prefeito César Schirmer para poder trazer o seu depoimento, os familiares ficaram revoltados com a presença dele aqui no Fórum Central, e em especial nas primeiras declarações dele. Os familiares já começaram a se movimentar dentro do plenário. Eu estava acompanhando já, observando como é que eles iam reagir às respostas do ex-prefeito, e chegou um determinado momento, por volta de, acho que uns 40 minutos depois que o ex-prefeito começou a trazer seus relatos, em especial quando foi perguntado pelo juiz Orlando Facini Neto sobre como funcionava o alvará, a fiscalização, como é que era feita a fiscalização por parte da prefeitura. Neste exato momento, os familiares se revoltaram, tinham ali em torno de acho que umas 15 pessoas, pais de vítimas, se levantaram de dentro do plenário e saíram caminhando aqui pelo Foro Central. Foi um momento muito tenso, porque uma das mães, inclusive, passou mal, ela quase desmaiou aqui no saguão, precisou rapidamente de atendimento médico. Então tem um momento de um clima de emoção aqui à flor da pele com a chegada e o depoimento do ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer. E foi exatamente o que a gente flagrou agora neste exato momento, que foi o depoimento, o desabafo da mãe, da dona Maria Aparecida, que perdeu o filho no incêndio da Boate Kiss. E essa mãe, André, que inclusive trouxe um depoimento aí para o SBT, ela conversou conosco, estava aparecendo nos nossos intervalos do SBT, as nossas vinhetas que a gente chama, na nossa programação do SBT, esse relato dela. Ela também, desde o primeiro momento em que o ex-prefeito colocou o pé dentro do plenário, percebi que ela chegava bem pertinho ali, onde ficam os jurados, onde fica uma divisória para o público e para os réus e as defesas e o juiz, e queria falar, queria se aproximar do César Schirmer, queria se apresentar. E foi esse desabafo, então, que ela estava falando aqui, e foi este exato momento aí tenso que a gente conseguiu registrar. Ô, Gabi. Neste exato momento, agora tem intervalo para o almoço, retorna a sessão a 1h15 e depoimento de Schirmer já encerrou, viu, André? Encerrou, né? E assim que encerrou, então, já foi aí iniciado o intervalo para o almoço. Agora, pela percepção, Gabi, porque assim o prefeito respondeu, sempre foi muito questionado nesses anos todos e sempre o ex-prefeito evitou falar a respeito deste caso, né? Porque ele estava já no segundo mandato, estava há 27 dias do segundo mandato, ou seja, já tinha uma história dentro da Prefeitura de Santa Maria. A minha dúvida, o meu questionamento, e eu não sei se é possível de tu responder, já que tu está acompanhando aí desde o início do depoimento dele, a maior revolta dos pais é com relação à fiscalização na época da própria boate, porque esse é o grande questionamento, afinal, quem deveria estar fiscalizando, liberando alvará ou não?
Esta reclamação dos pais é com relação a isso ou se refere ao que aconteceu depois do incêndio lá em Santa Maria? Porque esse depoimento desta mãe, há pouco, né, ela diz que a tenda que tinha sido montada pelos familiares, o prefeito queria, na época, terminar com essa tenda, que eles saíssem dali. Essa foi uma manifestação que ela fez agora há pouquinho. Então, a grande revolta dos pais, qual que é, que você que conversa com tantos pais aí, nesse momento que é muito, mas muito delicado, né, Gabi? Posso te dizer uma coisa, André, sinceramente, as duas coisas. Eles acham que o prefeito, como pessoa, foi omisso, a prefeitura inteira foi omissa na questão, até mesmo no combate ao incêndio, naquele exato momento. Não foi possível colocar em prática, digamos assim, todas as forças que a autoridade, no caso a prefeitura, poderia naquele momento, e o pós também. Então, das duas formas, eles se sentem atingidos pela omissão do ex-prefeito César Schirmer. E também essa falta de rigor nas fiscalizações, nas documentações, enfim. Aliás, falando sobre isso, vamos ver agora os principais trechos de César Schirmer aqui dentro do fórum. Vamos ouvir. Desde o começo eu ouço insinuações que eu deveria estar aqui, não como testemunha, estou aqui como testemunha, que eu deveria estar aqui como réu. Não fiz nada, doutor. Nada, absolutamente nada que pudesse comprometer a mim, e nenhum servidor da prefeitura agiu de tal forma que tenha contribuído para o que aconteceu naquela noite, que foi um incêndio, apenas isso, um incêndio com vítimas fatais, e eu lastimo muito tudo que ocorreu. O inquérito é muito ruim, doutor, desculpe fazer essa afirmação. Sabe quantos funcionários da prefeitura foram chamados? Mais de 150. Não foi uma nem duas vezes, doutor, que eu tive que ir lá procurar funcionários que estavam desesperadas, chorando pela truculência da polícia. A Prefeitura de Santa Maria foi a mais investigada do planeta. Eu recebi mais de 50 ofícios da Prefeitura, mais de 2.000 perguntas, e que nós respondíamos detalhadamente todas as questões formuladas. Isso está nos autos, portanto eu não estou inventando. Como eu penso que não acharam nada, resolveram no inquérito, me indicar, porque não podiam me indiciar. Aliás, eles me convidaram para depor. Eu, prefeito, tem foro privilegiado. Eu aceitei depor, não era obrigado a depor, não tinha nada a esconder, fui lá depor. A prefeitura multou a boate 7 vezes. 7 vezes. Por falta de documentos para que ela pudesse funcionar regularmente. Certo. E mais um embargo que eu fiz referência. Essas multas somadas da época davam uns 16 mil reais. Hoje seriam uns 40, 50 mil reais. Esse período, pelo que eu entendi, se refere a antes da venda da boate para o Elisandro expor, né, Gabi? A gente vê alguma movimentação, a Gabi Lerini está acompanhando, para quem está chegando agora, 11h50, faltando 10 para o meio-dia. A Gabi está no Foro Central de Porto Alegre, intervalo para o almoço, 8º dia do júri da Boate Kiss. Há uma grande movimentação. E esse foi o grande questionamento, né, Gabi? Afinal, a quem cabe ou cabia 9 anos atrás a fiscalização, o alvará, né, o plano de combate a incêndio? À Prefeitura, ao Corpo de Bombeiros, e é esses esclarecimentos que durante toda a manhã, até agora há pouquinho, né, essas dúvidas, foram feitos questionamentos nesse sentido pelo próprio presidente, né, da sessão, o doutor Orlando Facini Neto, e também pelos advogados que ali estavam acompanhando, né, Gabi? E a própria promotoria também, né, Gabi? Isso, agora falando sobre essa questão do fogo, a todo tempo, o César Schirmer dizia, a questão de incêndio é com os bombeiros, incêndio é com os bombeiros. A gente viu alguns trechos dele aí, André, a gente reforça também o fato que ele criticou e bastante a apuração inicial, o inquérito policial, porque tudo começa com a investigação da polícia. Criticou os delegados, né, que estavam à frente da investigação, e disse que foi um inquérito feito, inclusive, pela imprensa junto, foi um inquérito feito às pressas, então ele fez essa crítica muito dura à investigação inicial, que é o inquérito policial. Agora estou toda hora me movimentando aqui, André, porque como você sabe, a gente está ao vivo, tudo pode acontecer, de repente até mesmo o ex-prefeito pode passar por aqui, né? Ele que é secretário atual da Prefeitura de Porto Alegre, então eu estou aqui atenta para poder buscar alguma informação nova, ou até mesmo entrevistar alguém que estava lá dentro, alguma parte da defesa, do Ministério Público, ou até mesmo conversar com o César Schirmer. Então, por isso
a movimentação por aqui, André. Esse atrás de ti é aquele senhor, pai de uma vítima, né? Que veio homenagear o filho. Acho que ele veio de Santo André, né? Seu Paulo. Foi, né, Gabi? Isso, o seu Paulo, a gente conversou assim, eu conversei com ele ontem e hoje, aliás, todos os dias a gente tem se visto, né? Todo mundo acaba se reencontrando, já conhecemos as pessoas, a gente acaba fazendo relações. Já, né, sim, o seu Paulo chegou ontem lá de Santo André, veio acompanhado da esposa dele, perdeu o filho dele, que estava fazendo intercâmbio, André, e conheceu uns gaúchos no intercâmbio. E aí ele veio fazer uma visita a esses amigos lá em Santa Maria, foi convidado para ir na Boate Kiss e infelizmente perdeu a vida. Então ele veio aqui para acompanhar de perto o julgamento dos acusados daqui. Estou só observando, passa agora a bancada do doutor Mauro... Isso, passa a bancada do réu Mauro Hoffman, né? Passou do Mário Cipriani também. Bom, daqui a pouco a gente volta. Coisa, então, chamo daqui, viu? Tá bom, em seguida a gente volta, a Gabi Lerina, também a Lu Coman, acompanhando os nossos colegas do SBT, uma grande equipe também da retaguarda, que está na redação, acompanhando através do Twitter, tweetando a todo instante o que acontece, no SBT News também, quer dizer, uma grande cobertura que estamos fazendo, um grande trabalho dos nossos colegas, muito exaustivo, mas desde os primeiros instantes acompanhando detalhe, momento a momento do que vem acontecendo. E depois a gente vai perguntar para a Gabi qual é a expectativa, não se sabe se vai terminar, o veredito sairá no final de semana, talvez no início da semana que vem, em seguida a gente conversa com a Gabi. E o julgamento ele tem chamado a atenção não só pelos depoimentos fortes e emocionantes, mas também pela postura de quem está no júri. Ontem o advogado do réu Luciano Bonilha Leão discutiu várias vezes com os promotores. Acompanhe. Muito importante esse depoimento, muito importante. Vai cuidar de ti, tá? Não, deixa eu falar, tá? É que é inocente, não vamos começar. Não vamos começar, excelência, me garanta a palavra. Pergunta, eu doutor. não me meti com ele. Perguntas. Olha, para aí. Para, doutor. Pode ficar quieto, tia. Isso é... Por favor, né? Pô, deixa eu trabalhar. Te afrouxou todo. Tem que responder a pergunta, rapaz. Se ninguém acrescenta nada, doutor. Parece prego em polenta, te afirma. O senhor perguntou, tem que responder. Te afirma. Não, excelência. Pergunte, pode perguntar. Essa gelatina não se afirma. Eu vou lhe mostrar Deixa eu trabalhar, não atrapalhei ninguém. Eu fiquei quieto aqui. Pode seguir, olha que eu quero mostrar. Pode seguir. Mas não existe isso. Parou. Milhares de explosivos é uma coisa que não se fala. Não é verdadeiro. Vamos seguir. Me garanta a palavra. Pode seguir. Eu não sei por que eles têm tanto medo. A palavra está... Ninguém tem medo aqui, ninguém tem medo, não. Ninguém tem medo de ninguém, não. Doutor Pedro, só um segundo, agora eu quero falar. Doutor Pedro, vou dizer muito... Não tem coelho na sacola. Só o seguinte, vou dizer muito claramente. Se contenha. É inocente. Isso acaba legitimando todo e qualquer discurso. Eu não faço nada. Eu sou provocado. Perguntas. Olha ali. Por que é só comigo? Associação não. Não vamos entrar na... Só um segundo. É o que eles querem, pessoal. Se acalma. Não é o que eles querem. É o que eles querem, pessoal. Se acalma. É o que tu quer. Pode cortar os microfones. Seu remédio, como defenderia qualquer um. Não, isso não está certo. Isso é um espetáculo. Vai fazer tuas marcas. Só um segundo, doutor. Só um segundo. Doutor, aí não. Pera, só um segundo. Nós estamos descambando aqui. Não aguenta nada. Nós estamos descambando por uma coisa desnecessária e que acaba transmitindo uma mensagem errada para as pessoas. Só um segundo. Eu já lhe disse uma vez e vou repetir. É possível conseguir as mesmas respostas que o senhor quer falando com menos exaltação. Eu respeito o seu estilo. Deixa eu conversar um pouquinho com o Guilherme Roquette. Gui, a gente que não faz parte do nosso mundo, o mundo do tribunal de júri, né? Mas o doutor Orlando Facini Neto, ele tem muita habilidade, né? Muita habilidade e muito controle da situação. Para quem não está acostumado, se assusta, inclusive. A gente percebe a fisionomia das pessoas, principalmente ali do que estava sendo interrogado, questionado, que estava esse senhor ali, que inclusive chegou a passar mal momentos antes de ser questionado. Quer dizer, quem não está acostumado com esse ambiente, já é um ambiente tenso, já 7, 8 dias, isso aconteceu ontem.
7 dias, quer dizer, todos muito tensos e ainda este ambiente. Mas o que eu quero dizer é isto, para quem não está acostumado se assusta muito. Mas, conforme os próprios operadores do direito dizem, há situações assim. O próprio doutor Fassini chamou a atenção que isso, digamos que é normal. Claro que quando excede o doutor Fassini intercede, obviamente, mas que este é um ambiente que num tribunal de júri, ele não foge da normalidade. Há maneiras diferentes dos advogados se portarem, gesticularem, né? Isso faz parte da característica de cada um. Agora, quem está de fora realmente é um momento muito tenso pelo o próprio julgamento, né, em si, e ainda uma situação como essa, ela deixa todos sempre muito assustados, né, Guilherme? E o próprio júri, ele é um momento de embate, então é um momento em que os ânimos vão à flor da pele. E principalmente nesse tipo de situação, né, em que o advogado ali, por exemplo, o doutor G já tem um pouco desse perfil, a gente já conhece ele também de outras situações. Agora, o fato é que toda a construção desse júri, André, ela sempre é baseada em questões muito tênues e aí o mínimo, né, daqui a pouco de intervenção gera esse tipo de discussão no plenário. Até porque é uma série de regras, e não só regras, mas a legislação, né? Tudo isto que acontece, o tipo de pergunta, por onde está indo, e geralmente quando a promotoria, por exemplo, acha que a pergunta não está adequada porque foge, por exemplo, do que está no processo, única e exclusivamente o que deve ser falado deve estar no processo. Se não está no processo, sempre tem o advogado, alguém que pede, né? Questão de ordem. O que é a questão de ordem? Assim, só um pouquinho que eu quero falar. O senhor não está falando, o senhor está fugindo. Claro que a questão de ordem é autorizada pelo presidente, né, da sessão, no caso do doutor Orlando Fassini. Então, há todas essas discussões e outra preocupação que tem o doutor Fassini é a agilidade. Já são 8 dias, né? E essas discussões são tempo que vai sendo consumido, sem falar deste assunto que é extremamente delicado para todos nós. Mas daqui a pouco nós voltamos a falar a respeito do julgamento, que agora está no intervalo, o julgamento do caso da Boate Kiss. 11h59, atenção, coloca a sirene. A ganância dos criminosos para ganhar dinheiro fácil não tem limites. Vale até usar o sonho da casa própria, gente, para enganar as pessoas, as vítimas. E hoje teve uma operação para prender esse tipo de golpista. Quem vai detalhar para a gente é ele. Oi, Lucas Abate. Bom dia, Lucas. Oi, André. Bom dia novamente para ti e para todos que nos acompanham. Mais um golpe, viu? Mais um golpe que tem feito vítimas na região metropolitana de Porto Alegre. Dessa vez, o golpe da venda da casa. André, vou explicar rapidamente como é que funciona esse golpe para todo mundo em casa ficar sabendo. Vamos supor que você anuncia sua casa, eu compro e a gente faz um contrato de compra e venda, eu te pago um valor. Só que no meio de tudo isso, entra o Guilherme Roquete e fala pra mim, você não comprou a casa do André? Tá, mas aí, comprei, ô Lucas, mas a casa minha. Deixa eu só te interromper. A casa é minha. Deixa eu só te interromper, porque aí eu já não entendi. Tipo, eu e tu somos compradores e vendedores do bem. Queremos trabalhar, eu quero vender a minha casa e tu quer comprar uma casa pra ti, correto? Não, André, o vendedor, ele é golpista também. Ele anuncia a casa dele. No caso, eu, então. Esse golpista... uma mesma pessoa faz o papel do vendedor e depois do verdadeiro dono da casa. Então, entendi. Ele anuncia a casa, eu que quero comprar uma casa, sou uma pessoa do bem, vou lá, adquiro, faço um contrato contigo, pago algum valor, alguma entrada, digamos 20, 30 mil reais, e a gente combina de pagar o resto em parcelas. Só que no momento que eu pago esse valor para ti, entra o Guilherme Roquete e diz para mim, você não comprou a casa do André? Vou dizer, comprei. Ele vai dizer, mas na verdade, a casa é minha. Essa casa é minha. Vai mandar a escritura e dizer assim, ó, na minha casa tu não vai entrar. Se tu comprou dele, tu já acerta com ele. Agora, na minha casa não vai entrar. Só que tanto o vendedor, o falso vendedor, como esse outro golpista que entra depois, estão atuando juntos. Tudo isso para tirar dinheiro das vítimas. Pelo menos 15 vítimas registraram ocorrência lá em Canoas, principalmente nessa residência do bairro Rio Branco. Mais de 800 mil reais foram obtidos por essa quadrilha com esse golpe
E neste momento, nesta manhã, a polícia realizou uma operação que já tem 4 presos até o momento, André. Por isso, como é importante o registro das ocorrências, não é mesmo? Doutora Tatiana Lopes, delegada de polícia, responsável também por essa investigação. Delegada, perdão, Tatiana, deixa eu só corrigir. Bastos, perdão, delegada. Perdão. Bastos. Perdão. Delegada, a senhora me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, escuto sim. Boa tarde, André. Boa tarde, Lucas, e a todos que nos assistem. Exatamente, a gente deflagrou essa operação nesta manhã, foram mais ou menos 10 meses aí de investigação. Pelo menos 15 vítimas procuraram a 4ª DP de Canoas, a DP que coordenou essa operação da qual eu sou titular. E chegamos aí a 11 alvos, a 11 integrantes dessa organização criminosa. Pelo menos, na verdade, uma organização criminosa que tem ramificação em outros municípios também da região metropolitana, Esteio, São Leopoldo, há outras residências também sendo comercializadas com esse mesmo modus operandi, mas só aqui em Canoas, todas essas 15 vítimas caíram no golpe da mesma casa. Então, foi a mesma casa que foi anunciada, eles iam a tabelionatos, inclusive para dar uma aparência de legitimidade de licitude, faziam um termo de transferência, né, de cessão do direito de posse, não de propriedade, por isso os cartórios também não têm o mesmo controle, né? Porque, na verdade, é um termo mais comum, é só para realmente autenticar a assinatura. E com esse contrato, as pessoas, então, faziam uma transferência do dinheiro, em torno de 30 mil, 40 mil, cada depósito, totalizando aí esse valor que o Lucas falou de quase 800 mil reais. Realmente um golpe muito rentável, eles estão atuando há bastante tempo e com certeza podemos ter outras vítimas ainda não identificadas. Sim. Agora, essas casas, delegada, a gente está conversando com a delegada Tatiana Bastos, esta grande operação que teve, imaginem, são pelo menos 15 vítimas, só aqui em Canoas, no bairro Rio Branco, 800 mil reais desviados, né? Por esses golpistas. Agora vejam o drama dessas pessoas, né, que investiram, né, sonhando com a sua casa própria e, infelizmente, não sei se vão conseguir recuperar esse dinheiro, delegado. Elas vão conseguir? Na verdade, é o próximo passo da investigação, né? A gente pede muitas vezes o bloqueio de bens e bloqueios também de valores. Alguns veículos também a gente buscou na manhã de hoje, mas não encontramos, infelizmente. Que algumas vítimas deram também esses veículos como entrada, né, como forma de pagamento. Então, todo o patrimônio também dessa quadrilha já é alvo da nossa investigação. E as 2 lideranças já estão presas, né, no presídio de Juí, onde a gente também cumpriu hoje mandados de busca e apreensão e apreendemos telefones celulares, que a gente já pôde dar uma olhada e ver que tem muitas conversas também, negociações, fotos de carros, fotos de casas também, que vão nos auxiliar agora no curso da investigação. Bom, meus colegas, o Guilherme e também o próprio Lucas, tem uma pergunta, né, Lucas? Pois é, delegada, até sobre esse contrato que eles faziam no tabelionato, com assinatura, para dar mais veracidade, esse contrato, no fim das contas, não tinha validade nenhuma. E como é que a pessoa, quem quer comprar, um comprador, o cidadão, pode diferenciar o contrato que vale mesmo da compra da casa desse contrato frio ou falso ou sem valor que os criminosos utilizavam para dar mais veracidade? Na verdade, esse é um termo, é um instrumento, até estou com ele na minha frente aqui, eu só não vou mostrar porque tem nomes, um instrumento particular de promessa de cessão e transmissão de direito de posse. Então, nesse caso, seriam as espécies de contratos de gaveta, eles não têm validade nenhuma, não é um contrato de compra e venda, que com certeza chamaria a atenção do tabelionato, até porque seria o mesmo imóvel sendo comercializado várias vezes. A gente fez contato tanto com o tabelionato quanto com a prefeitura para saber em relação à escritura desse imóvel. Ele não tem uma escritura, ele está numa área verde, ele é, na verdade, um grande terreno, né, um loteamento grande e que tem só sucessão de determinada pessoa e eles lotearam parte deste terreno, fizeram essa pequena edificação e começaram, inclusive as próprias chaves desse imóvel são entregues, né? Que barbaridade. Eles chegam a entregar chaves e quando a pessoa está prestes a se mudar, ou algumas até se mudam, e aí os olheiros tiram foto dessa pessoa e jogam aí na mão dos 2 responsáveis por fazer essas ameaças, intimidações, que são pessoas que se dizem presidiários, e na verdade eles realmente são, 2 deles estão presos de fato, estão recolhidos, como eu falei, teve telefones ainda apreendidos essa manhã pela SUSEP. Tá, e aí, delegada, só agora eu fiquei em dúvida, essa casa, ela pertencia ao grupo criminoso? Porque a senhora disse que há situações em que chegou a haver a posse da casa, é isso?
Não, pelo registro de imóveis aqui do município, não pertence a nenhum deles. Está em sucessão de uma determinada pessoa. Claro que agora a gente tem que fazer toda essa cadeia, né? Sim, para saber se tem envolvimento ou não. Exatamente, é o próximo momento agora da investigação. Só hoje a gente já teve evidências de novas participações, de novas pessoas que estão sendo ouvidas já na 4ª DP, né? Além dos 4 presos temporários que serão ouvidos, a gente tem mais pelo menos 4 pessoas que estão sendo ouvidas justamente porque estavam ou têm alguma relação, conexão também nesse golpe. Cada um tem uma função bem distinta, viu, André? Mas eles mudam essa função de acordo com o golpe, até para não queimar o filme nos cartórios, né? No tabelionato é o mesmo tabelionato. Então, eles vão invertendo a posição dessas pessoas. Um entrega a chave, um negocia, o outro ameaça, um vai no cartório, melhor no tabelionato. Eles vão fazendo assim para não chamar muita atenção. Pois é, e aí entra justamente o tabelionato, que é uma instituição, né, de total confiança da população, né, de total segurança e confiabilidade, que dá todo um ar de algo oficial, né, delegado? Exatamente, um ar de licitude e de legitimidade. Tanto é que as pessoas depositam quantias bem altas, a quantias de 40 mil reais só de uma vítima depositada. Então é um valor muito alto realmente. Algumas não têm esse dinheiro todo, vão dar um valor menor, 10 mil e mais um veículo, mas eles se sentem seguros e transferem. Então é realmente essa preocupação que a gente tem de realmente divulgar bastante, porque a gente recebeu só semana passada mais um golpe, a gente já estava com a operação pronta e veio outro golpe igual, então a gente sabe que eles continuam, né? Ou melhor, agora não mais, pelo menos não esses, aplicam esse tipo de golpe com esse mesmo modo operante. Delegada Tatiana Bastos, muito obrigado por ter conversado com a gente, um bom trabalho, uma boa tarde para a senhora, tá bem? Obrigada, um bom dia a todos. Obrigado. Agora, Lucas, fica o recado para as pessoas, porque no cartório, né, uma coisa é você fazer uma transferência, que aí o cartório faz o quê? Ele não está reconhecendo os termos, ele está reconhecendo a assinatura, tá? Como que o cartório? Mas não, o cartório, ele, neste caso aí, ele única e exclusivamente... as pessoas assinam, né, Lucas? E ele faz o reconhecimento, chamado reconhecimento de firma, né? Que é dizendo, sim, essa assinatura é verdadeira. Né? Só isso, ele não está dizendo Isso vale para qualquer coisa, André. Exato. Por exemplo, se a gente quiser fazer até uma aposta, eu e tu, brincar, se o Grêmio vai ser rebaixado, não vai ser rebaixado, a gente pode ir em cartório, reconhecer a firma, apostando, sei lá, uma caixa de cerveja. Isso pode ser feito. Então não é sinal de que vale ou não vale. Tem que cuidar, tem que ter muita atenção para isso e principalmente quando vai fazer algum tipo de transferência, usar o profissional habilitado, que nesse caso é o corretor de imóveis. Olha só, nesse caso me ajuda aqui, ó, temos um print que a gente vai mostrar, Lucas. Aqui é o criminoso, aí já é o segundo criminoso, ou seja, é feita, né, a primeira documentação e aí surge um segundo criminoso que liga para o comprador dizendo: oi, você que comprou uma casa da Jennifer, né? Fazendo essa pergunta, né? Aquele caso que a gente falou, por exemplo, eu, André, quero comprar, né, quero vender a minha casa pro Lucas, que é correto, né, e o André está aplicando, é o golpista aqui. Aí a gente faz a transação, o Lucas paga para mim e aí entra o meu parceiro de golpe, tá? Só fazendo aqui para todo mundo entender, o Guilherme Roquete. Aí o Guilherme manda uma mensagem. Ah, tu que comprou, manda mensagem pro Lucas, pessoa do bem. Tu que comprou uma casa do André? É aquele print. Aí a pessoa respondeu, ó. Da Jennifer, em cima a gente consegue ver o restante da pergunta, aí responde sim. Aí tem aqui a documentação, né? E eu imagino, inclusive, olha só o que dá uma certa veracidade ao golpe. Aí ele diz assim, ó, isso no caso, né, o Guilherme dizendo para o Lucas que tinha comprado do André. Amigo, tem uma péssima notícia. Olha, vários erros aqui, né? Nem vamos olhar para isso de erro de ortografia. Amigo, tem uma péssima notícia para te dar. Como você vai comprar uma casa escriturada? Que documento te deram? Vou te passar a visão. Você se meteu com gente errada, meu. Aí a pessoa responde, a pessoa do bem, recibo de compra e venda. Tá? Vem para a tela seguinte. Vem para a tela seguinte. Na tela seguinte a gente vai acompanhar. Ó, muito errada. A casa e a escritura. Tô aqui na casa, meu. Você tá louco, cara? Vou te passar a visão. Se os vizinhos me avisarem aqui que tem gente na minha casa, eu vou chegar ali metendo bala em ti. Tá? Ou seja, aí entra, né, a segunda parte do golpe, do crime, que aí é ameaçando quem comprou
comprou e, inclusive, investiu muito dinheiro nessa residência, Lucas. André, e um detalhe muito importante que a delegada nos trouxe é que essa casa está numa área verde, ela não tem escritura, não tem matrícula. É como se, por exemplo, aqui atrás de mim está o Parque Marinha do Brasil. Certo. É como se eu levantasse uma casa ali, ocupasse ela e vendesse para ti. Eu não sou dono daquilo ali também. Então uma pessoa vende algo que não pertence a ela, pega um valor, faz um contrato frio, apesar de ser um tabelionato, e depois vem outra pessoa que diz que é dona. Ou seja, tem que se atentar nisso também, André. Comprar uma casa sem escritura, sem matrícula, aí realmente não tem muito o que fazer depois. E quem não tem experiência, é importante buscar, né? Buscar auxílio, buscar orientação, se puder, busque um advogado ou busque um corretor de sua confiança. É muito perigoso porque essas transações todas iniciam através da internet, muitas vezes através de rede social, né? Não estou dizendo aqui que sempre é problema, claro que não. Só que o risco da vítima, né, de cair num golpe, das pessoas caírem no golpe com menos, né? Tem pessoas que não compreendem, de fato, são tantos assuntos, né? Comprar uma casa exige uma série de preocupações, então é importante isso. Antes de qualquer que busque, que vá no PROCON, precisa buscar uma ajuda para não cair no golpe. 800 milhões de reais os criminosos aí retiraram destas vítimas. Não é mesmo, Lucas? Obrigado. Mais alguma informação para finalizar? Em seguida a gente tem notícias direto da redação. Roquete vai trazer detalhes para a gente em seguida de um outro assunto, de um flagrante. Só para encerrar, é isso aí, Lucas? Valeu? Tá certo? Valeu? É isso aí, André. Atenção sempre que os golpistas estão a milhão. E daqui a pouco tem uma outra operação que o Lucas vai falar para a gente. É uma operação de agiotas, né? Em seguida, o Lucas vai detalhar como é que funcionava. Até já, Lucas. 12:03. Atenção, atenção neste flagrante que nós vamos mostrar. De um homem que foi detido ao tentar furtar uma escola, né, objetos de uma escola em Cachoeirinha. Não é mesmo, Guilherme? André. Oi? Olha, é difícil, tchê. Foi se esconder dentro do banheiro da escola, quando então foi localizado pelos agentes da Guarda Municipal lá em Cachoeirinha. E essa não foi a primeira vez que o nosso amigo aí resolveu fazer uma visitinha lá para a escola Jardim do Bosque. Ele admitiu para os agentes que já teria praticado o crime pelo menos outras 3 vezes no local. E por essa imagem, então, a gente pode perceber o seguinte, é o momento em que ele entra no prédio depois de cortar um arame. Aí a gente já está vendo a imagem, ali, ó, quando a Guarda Municipal lá de Cachoeirinha chega na viatura lá. Então, esse homem, ele entrou dentro da escola lá no Jardim do Bosque, utilizando, né, cortando um arame. Ele já tinha antecedentes por diversos furtos, mas dessa vez não ficou preso. Por quê? Porque ele não chegou a retirar nada lá de dentro. O que aconteceu, André? O monitoramento ali da escola possivelmente deve ter avisado, né, deve ter identificado as câmeras. A prefeitura lá de Cachoeirinha também, que tem esse sistema, e tem inclusive câmeras lá na cidade, na circulação, conseguiu perceber a movimentação. E aí a Guarda Municipal foi até lá e localizou o ladrão tentando, né, se esconder dentro do banheiro da escola quando ele foi detido. 34 anos de idade tem esse cidadão, outros 3 antecedentes pelo furto nessa escola, mas dessa vez não ficou preso. E a gente espera que ele não volte para visitar lá a escola no Jardim do Bosque, né? O que queria pegar, hein, Gui? Ele estava tentando furtar alguns objetos que estavam ali à disposição. Então, assim, ó, tinha alguma coisa de cadeira, a gente não tem exatamente o detalhe do que ele estava tentando buscar. Mas ele entrou na escola ao léu e buscando aquilo que ele encontrasse de valor, aquilo que ele conseguisse pegar pela frente. Só que não deu tempo dele escolher aquilo que ele queria, né, André? Porque a Guarda Municipal conseguiu se apressar e chegar lá justamente para poder prender o cara ainda quando ele estava lá no banheiro. Pelo visto, a câmera de segurança ajudou? Seria isso? Com certeza, com certeza. As câmeras ajudaram. A própria Guarda Municipal, inclusive, né, a gente vê aí a viatura da guarda ali, ó, na própria escola, no momento em que está fazendo a prisão. Aí circulando, depois parada no momento que está fazendo a detenção desse cidadão. Mas o principal ali, André, é o momento em que ele entra aí na escola, como a gente está vendo agora, cortando um arame. E aí depois, então, quando ele percebe que já está cercado lá dentro da instituição, ele acaba se refugiando no banheiro porque achou que os guardas não iam encontrar ele lá. Sentado. Mas estava lá. Valeu. Até daqui a pouco, 12:16, coloca a sirene de novo. 1 milhão. O quê? É isso mesmo? 1 milhão de reais por mês?
Esse era o valor que uma quadrilha de agiotas movimentava por mês na região metropolitana e parte desse valor era investido em jogadores de futebol. Ô Lucas, conta pra gente que história é essa. André, e antes de mais nada, antes de a gente contar o golpe, como funcionava, as ameaças, eu quero que todo mundo acompanhe junto com a gente o pavor de uma mulher que estava sendo extorquida por uma dívida que nem era dela. Vamos ver. Não tem dinheiro pra pagar a casa, tu vai passar a casa pro nosso nome então. Tá? Mas ele vai entrar ali, ele vai entrar em contato contigo, ele vai te instruir tudo direitinho. Tá, eu dei o meu número pra ele, ele me falou que eu tô... Vamos no cartório, tá como fiadora. Ele botou todos os teus dados como fiadora, o teu irmão botou todos os teus dados como fiadora. Mas eu não peguei dinheiro com ninguém. Mas ele pegou e botou teus dados. Botou igual. Ele que... Entendeu? Então, vamos fazer nada, ninguém vai fazer nada. Tá? Então tá. O pavor dessa vítima, Lucas? O pavor, André, uma dívida que ela não era dela e ela sequer sabia da existência. O irmão dela pegou o empréstimo com esses agiotas, com esses criminosos e deu ela como fiadora. E ela passou a ser ameaçada, uma dívida que era pequena, foi aumentando, até que os criminosos tomaram a casa dela, André. E essa era a forma de atuação dessa quadrilha. Nossa. Com ameaças, tomando casa, tomando dinheiro, carro. Olha só, a gente tem uma outra imagem que mostra 2 criminosos invadindo uma casa. Essa era outra vítima, não estava em casa no momento, mas os criminosos invadiram, roubaram pertences, inclusive os computadores dos filhos dessa vítima que usavam para estudar agora durante a pandemia foram levados por esses criminosos. Mas, bom, André, como é que tudo isso começava? Como é que começava o golpe? Como é que a quadrilha entrava em contato? Por aplicativos de mensagem. Promessa de dinheiro fácil, de empréstimo facilitado. E vamos lembrar, se o empréstimo é facilitado, o pagamento do outro lado é bastante dificultado. E era assim, André. A gente tem algumas conversas, algumas mensagens na tela que mostram a cobrança de juros. R$100 por dia. Ou seja, pegava um empréstimo de R$1.000, em um mês virava R$3.000. E as cobranças, como não poderia ser diferente, eram com extrema violência, como explica o delegado Eduardo Amaral. Nós temos relatos de vítimas que foram colocadas dentro de um veículo dos extorsionários, levados até um caixa eletrônico e obrigadas a sacar um determinado valor. Temos relatos de pessoas que foram obrigadas a transferir um bem imóvel, apartamento em Porto Alegre, por exemplo. Temos relatos de pessoas que foram obrigadas a transferir veículos. Elas foram colocadas dentro do seu próprio veículo, junto com o extorsionário, levado até um cartório e obrigado a fazer a transferência formal deste bem. É uma espécie de assalto, né? É uma espécie de assalto. É uma, digamos assim, é uma maneira um pouco, digamos, diferente, né? Mas é um tipo de crime. Vejam, é a mansão. A mansão que entraram onde estava algum dos criminosos, né, Lucas? Olha aí a casa, gente. Essa era a casa de um dos criminosos, Lucas? De um deles, André, dessa quadrilha, tinha o líder que tinha vários imóveis e essa casa pertencia a um deles. Eu já vou chegar lá, já vou explicar como é que ele juntava todo esse dinheiro e até como é que ele fazia para lavar, para limpar esse dinheiro e poder levar essa vida de luxo, de mansão, carro de luxo, de carro, 2 Mercedes, corrida, de automobilismo. Gostava bastante de praticar corrida, mas eu já vou chegar lá, André. Eu quero ainda falar um pouco mais sobre essas extorsões, sobre as ameaças que eles faziam, porque se tem um empréstimo, a pessoa pagou, aí vai pensar, André, paguei tudo, tô livre. Não, tem mais. Ouve o que o delegado diz. A gente identificou também que em vítimas mais fragilizadas, eles recorrentemente, reiteradamente, exigiam valores e bens. No momento que a vítima cedia a entrega de um bem ou o pagamento de um valor, e eles identificavam que era uma vítima que, a partir de ameaças, né, ela cedia com maior facilidade, eles renovavam as extorsões até extrair o máximo de valor que a vítima pudesse repassar. Meio-dia, 21 minutos, meio-dia e 21 minutos, atenção para o golpe, atenção para o golpe. O Lucas está explicando para a gente
Eram, digamos, empresas, não sei se falsas ou não, que ofereciam dinheiro, né, Lucas? Assim, até estruturadas com os valores. Veja aqui um print, né, de uma conversa, das informações por telefone, ó. Agradecemos por utilizar os nossos serviços, conte sempre conosco. E não esqueça de nos indicar pagamento de R$50 por cada indicação. Bora renovar, mano. Consigo qualquer valor agora para ti. Que medo. Que medo! Só neste início aqui a gente, olha, já se assusta, porque essa facilidade aí apresentada, né? Aí, juro semanal, pega R$500, 5 vezes de 100... Não, ó, pega R$500, aí paga 5 de 150 ou 10 vezes de 100. Quer dizer, imagina o valor, como que fica. É de quanto por cento esse juro aqui, hein? Ó, o exemplo, pega R$1.000... 100%. É, 100% de juros. Pega 1.000, 5 vezes de 300 ou 10 vezes pagamento de 200. Quer dizer, dá um... olha, passava... Isso aqui no papel, né? Quer dizer, papel não, ali no telefone, porque na prática era bem diferente, como relatou o Lucas. Só mais um aqui, ó, pagamento das parcelas. Isso era uma empresa falsa? Depois explica pra gente, ó. Segunda a sexta, via depósito, via transferência Pix. Chamaram um dia antes para pegar a conta. Aceitamos envelope até às 14 horas. Pagamento das parcelas somente até horário bancário. Juros do atraso, R$100 por dia, atrasado de cada parcela. Chama um dia antes para pedir a conta, mano velho. E aí, Lucas, velho? Hein? Era empresa falsa aqui que faziam, era tudo falso, né? Tudo falso, tudo falso. De verdadeiro mesmo, só a criminalidade, o golpe e o dinheiro que as pessoas, que esses criminosos recebiam e ostentavam. Mas para dar mais veracidade até, André, para conseguir ludibriar essas vítimas logo no início, eles tinham até um perfil personalizado no aplicativo de mensagens. Colocavam ali a Avenida Borges de Medeiros, o endereço de um prédio, de uma sala, que nada disso existia. Eles usavam como fachada, como se eles tivessem uma sede, como se tivessem um local próprio para enganar essas pessoas. E como a gente bem viu na mensagem, o combinado era, pegou 500, paga 1.000 em 10 parcelas. Só que atrasando é R$100 de juros por dia e por parcela, André. Ou seja, não pagou a primeira parcela, já é 100, olha o detalhe ali. 100, 100. Atrasou, chegou na segunda, são 2 parcelas. 200, 200 por dia isso, André. Ou seja, uma dívida de R$1.000, R$2.000, em um mês virava 30, 40, 50 e multiplicava de uma maneira exponencial que a pessoa não tinha mais como pagar. Então eles iam cobrando o que dava, tiravam a casa, como foi o caso dessa mulher que a gente mostrou. Ela nem sabia da dívida do irmão, nem sabia que o irmão tinha colocado ela Isso foi verdade, né, Lucas? Eles levaram ela até um cartório para tirar a casa dela, André. Tá, mas isso foi verdade. Essa senhora, o irmão dela, de fato, ele caiu nesse golpe, viu através, não sei se de rede social ou de alguém que mandou por mensagem de telefone algum link de acesso a esse contato, né? Talvez ali, pelo que eu entendi, por WhatsApp, mas isso foi real. O irmão dessa senhora fez esse empréstimo. Só que aí, para eu fazer o empréstimo, que é tudo muito facilitado, eu tenho que indicar alguém que vai ser o meu fiador. Ou seja, se o André não pagar, eu tenho que dar o endereço, nome, telefone, CPF de quem vai assumir essa conta. E foi o que aconteceu com essa senhora que a gente mostrou. Ela não sabia que o irmão dela tinha pego dinheiro e colocou o nome dela. Não assinou nada, mas colocou o nome dela como fiadora. E aí a criminalidade, além de pegar dinheiro dele, vai atrás da irmã e pega dinheiro dela. E aí o que fazer num caso desses aí, Lucas? Porque tem muita gente que deve ter pego, deve estar desesperada e nem sabe o que fazer. Importante a gente até orientar essas pessoas. Ali naquela publicação, coloca mais uma vez para mim a publicação onde tem o endereço deles, o print ali que a gente mostrou agora há pouco. Eu não entendi o que... Olha ali, ó. Põe aqui na tela para mim. Empréstimos sem burocracia. Fale conosco, tem 2 N, conosco. Liberação em 2 horas. Gente, pelo amor de Deus, né?
por favor, eu sei que as pessoas podem estar desesperadas por dinheiro e muita gente necessita, eu imagino que sim. Agora, por favor, tem que ter muita atenção e muito cuidado, porque você que está nos acompanhando. A gente, é importante, nós temos instituições muito sérias, Lucas, muito sérias. Agora, tem as falsas instituições e aí está aí a criminalidade, né? Está aí a criminalidade por trás. Essa liberação fácil de dinheiro, né? Pode até ser fácil liberar. O problema é pagar a conta depois, Lucas. O empréstimo fácil tem pagamento difícil, muito difícil e muitas vezes muito violento, como a gente mostrou no vídeo, a gente pode ver novamente, André, essa mulher sendo ameaçada por uma dívida que nem era dela. Olha aí. Não tem dinheiro para pagar a casa, tu vai passar a casa pro nosso nome então. Tá? Ele vai entrar em contato contigo, ele vai te instruir tudo direitinho. Tá, eu dei o meu número pra ele, ele me falou que eu tô... Vamos no cartório, tá como fiadora. Ele botou todos os teus dados como fiadora, o teu irmão botou todos os teus dados como fiadora. Mas eu não peguei dinheiro com ninguém. Mas ele pegou e botou teus dados. Botou igual. Ele que entendeu? Então, vamos fazer nada, ninguém vai fazer nada. Tá? Então tá. Bom, olha só o caso dessa mulher. Ela não sabia que o irmão tinha pego o dinheiro e colocou ela como fiadora. Aí tu vai dizer assim, tá, mas ela disse, eu não assinei nada. Neste caso, né, a criminalidade não quer saber. Vão em cima dela, fizeram o que fizeram, com ameaças, e vão lá e são capazes de tirar, de fato, tirar dinheiro, tirar casa, tirar o que for, tirar carro. E olhem só, gente, essas imagens. O resultado deste crime, deste golpe, desta falsa financeira, olha o dinheiro que conseguem tirar das pessoas, se transformam nisso. Olha o carro, gente. Olha o carro. Um carro que vale aí 400, 500, 600 mil reais. Então, tu imagina, Lucas, o que já não deve ter ganho de dinheiro. A quantidade de dinheiro que já devem ter tirado aí de muita gente, porque muita gente já deve ter caído nesse golpe. Que também não deixa de ser um golpe, né? Dessa falsa, porque isso é uma falsa financeira, pelo amor de Deus, quando essas facilidades todas. Olhem a casa onde um dos líderes estava morando, percebam? Olha aí a casa, né? Uma casa de luxo. Se tem ideia, Lucas, de qual valor, né, a polícia trabalha com esse número? O valor médio que a polícia estima, mas claro, vai ter certeza só a partir de agora com a análise das contas, uma movimentação de R$1 milhão por mês com esse crime. Só que até o momento, André, 18 vítimas procuraram a polícia, mas o delegado acredita que esse número é muito maior. O que acontece? É um crime que as vítimas muitas vezes procuram essa agiotagem, procuram agiotas sem comunicar familiares. Então envolve muita vergonha, muita gente que está sendo extorquida, muita pressão, pagando com o que dá, mas sem abrir para a polícia, sem abrir dentro de casa. É marido que não conta para a esposa, esposa que não conta para o marido, irmão que não conta para a irmã, como é esse caso. Então muitas vítimas não registraram ocorrência e a polícia acredita que esse número vai aumentar a partir de agora. Mas só em bloqueios de bens, André, essas casas, os carros, 5 milhões e meio de reais a polícia conseguiu bloquear. Agora, antes, a gente falou, e tu mesmo falaste, a respeito de histórias, negociações envolvendo jogadores de futebol. E aí que eu quero chegar para a gente explicar para as pessoas o que significa isso, Lucas. Lavagem de dinheiro. André, dinheiro ilícito, sem comprovação de origem, é um dinheiro sujo, tem que cuidar com algumas transações. Então eles lavavam o dinheiro através desse agenciamento de atletas. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o delegado, que ele explica bem melhor do que eu sobre essa lavagem. O dinheiro, né, que era angariado com as extorsões, ele era reinvestido nesta empresa. Então, a partir da movimentação financeira, nós identificamos que o fluxo de valores oriundos da extorsão passavam pela empresa e eram utilizados também para pagamentos, né, de jogadores agenciados, executivos de futebol. Então, esse dinheiro ele era lavado, né, nesta empresa cujo proprietário é um dos líderes da organização criminosa. Mas aí o jogador nem sabia do que estava acontecendo. Como que era essa transação para a gente compreender, Lucas?
Essa cadeia agora, André, vai ser investigada pela polícia, mas a princípio não. Era um jogador de futebol, muitas vezes até do interior, de outros clubes. Eles recebiam o agenciamento e recebiam um salário por meio desses criminosos. Ou seja, esse jogador recebia um dinheiro, de certa forma, sujo. Eles trabalhavam com agenciamento para limpar, para ter alguma comprovação de origem. Por enquanto, não há indício de que os jogadores estavam envolvidos ou sabiam da origem desse dinheiro. Só que o criminoso, André, sabia da origem, sabia muito bem e ostentava. Olha só uma foto de uma rede social que ele ostentava bastante. Agora ele até bloqueou as redes dele, mas gostava muito de futebol, de automobilismo e estava sempre ostentando aí em vários locais com carros de luxo, com carros esportivos, como tem essa fotinho dele que a gente teve acesso. E que a própria polícia divulgou essa foto aí. Agora, o Lucas, e também era lavagem de dinheiro com relação aos jogadores de futebol, porque o jogador de futebol, ele tem uma valorização, né? É uma bolsa de valores. Em algumas situações, valoriza de um dia para o outro. E aí era uma oportunidade que eles usavam, né, para dizer que investiram 1.000 e hoje foi vendido, sei lá como é que fazia a negociação, mas de 1.000 passava para 10 mil reais de um dia para o outro e aí conseguia justificar, esse dinheiro, que eles na verdade tinham um dinheiro guardado, um dinheiro sujo, mas conseguiam, né, lavar, ou seja, legalizar esse dinheiro através de negociações como essa, por exemplo, usando jogadores de futebol. Seria isso? Isso, André. Com jogadores, com carros, muitas vezes compra um carro, diz que comprou por um valor X, vende por 3X, ou declara que vendeu por 3X para tornar esse dinheiro legal. Com imóveis também, diz que pagou 100 mil, daqui a pouco declara que vendeu por 500. Ou seja, eram essas formas que eles usavam para lavar esse dinheiro. E como é que as pessoas tinham conhecimento, por exemplo, desses serviços? Ou seja, como é que a pessoa tinha acesso àquele print que a gente mostrou ali, onde aparece o endereço, né, o contato? Como é que eles divulgavam isso? Muitas vezes por indicação, André. Como tem ali na conversa, que eles oferecem um bônus para o pessoal, indica nosso serviço também. Às vezes, na conversa direto, abordava no centro de Porto Alegre. A gente mostrou esses dias uma outra quadrilha que tinha até cartãozinho, entregava cartãozinho, empréstimo fácil. Rede social, em grupos do Facebook, de outros locais, colocavam, está negativado, está com dívida, entre em contato com a gente, que aqui não tem consulta, a SPC e Serasa. Já o marketing já ia direto, né, na situação de muitas pessoas que passam por dificuldade no dia de hoje. Já começa atraindo por aí. E chama a atenção também o número. Quer dizer, o endereço é do centro de Porto Alegre, e aparece um número ali completamente diferente, eu acho que um número de outro estado, inclusive. O que também não quer dizer muita coisa, mas é bom ficar sempre atento. É bom ficar sempre atento, porque pode ser mesmo número 51, né? Não significa por ser daqui que, né, não quer dizer nada, mas mais ainda a gente deve desconfiar quando um número é um número como aquele ali. Então, assim, ó, fica aí, é importante que as pessoas tenham muito cuidado com tudo. Há pouco a gente falou do golpe da casa própria, né? Que as pessoas caíam num golpe, que iam até no cartório fazer registro falso. E esse outro tipo de crime em que os criminosos, olha aí, lucravam muito dinheiro. E muitas pessoas que devem ser vítimas, estão sendo pressionadas, precisam procurar a polícia, porque isso é importante para ajudar na investigação e também na ramificação desse tipo de crime, né, Lucas? Só para a gente encerrar. E um alerta importante, principalmente para essas pessoas, André, que estão ali pagando todo mês. Extorsão não tem fim. Deve 1.000, paga 1.000, eles vão te cobrar 2.000. É sempre assim. Então, procura logo a delegacia de polícia, faz o registro para ficar pelo menos um pouco mais tranquilo. Tá certo, até daqui a pouco. Obrigado, Lucas. Meio-dia, 35 minutos. Atenção, olha só para sair outra história que a gente vai contar agora, de 4 homens que foram presos preventivamente por tortura no Vale do Paranhana. Direto da redação, Guilherme Roquete tem os detalhes. Que métodos, o que é que eles faziam, hein, ô Gui? Olha, André, olhando essa foto, eu vou te dizer uma coisa, já é algo assim, ó, que nos assusta e assusta bastante.
Eu vou te dizer daqui a pouquinho o que eles faziam, mas antes deixa eu só te contextualizar essa história toda aí. Segundo a investigação da Polícia Civil, esse grupo ele comandava o tráfico de drogas lá no bairro Funil, em Parobé. Para que ele pudesse, então, tomar terreno, crescer, ou até questões ali ligadas ao tráfico, dívidas, enfim, atuação do grupo o que ele era comandado, ou inclusive frente a outros grupos de traficantes, eles praticavam uma verdadeira tortura contra os seus desafetos. Eles baleavam mãos, pés e também martelavam as pessoas com as quais eles tinham desafetos. A gente conversou com o delegado Gustavo Bermudes, que ele nos disse o seguinte: qual eram, exatamente quem era o perfil dessas vítimas, que é isso que nos diz o delegado Gustavo a partir de agora. Um dos usuários estaria praticando pequenos furtos ali na redondeza, e um outro indivíduo que também morava nesse bairro era o receptador desses objetos furtados. Eles continuaram a praticar pequenos delitos, furtos, receptação e tudo mais, e acabaram sendo repreendidos dessa maneira. Um deles recebeu um disparo de arma de fogo numa das mãos, além, obviamente, da ameaça e de toda a tortura psicológica, e o outro recebeu golpes de martelo nos pés, no joelho, e recebeu um disparo de arma de fogo em cada uma das mãos. Pois é, e aí, pelo visto, a criminalidade, mais um caso, sendo comandada de dentro da própria cadeia. 12h37 minutos agora. O que você vai ver neste instante, hein, Gui? Vem cá ver comigo. Vem cá ver comigo. Tô aqui. É o Festival do Esconderijo. Já ouviu isso? Hein? Olha, eu brincava de esconder quando eu era guri lá em Jaguarão. O festival, eu não sei como é que funciona. Pois é. É porque teve droga escondida no telhado. Teve. Teve droga escondida na boneca, né? Uma boneca. Teve. E também, sabe aonde? No cobertor. No cobertor? Ela estava com frio? Mas tá calor, nós estamos no verão. Vamos ver agora no Giro de Notícias. Toda a droga estava escondida neste cobertor. Buchas de cocaína, maconha e crack. Tudo embalado e pronto para ser comercializado em Lajeado, no Vale do Taquari. 2 pessoas foram presas, uma delas em flagrante. Além da droga, na casa do traficante foram encontrados R$ 3.500 em dinheiro, joias, celulares e balança de precisão. 3 traficantes foram presos em Vacaria. Os policiais encontraram drogas escondidas no telhado e até dentro de bonecas. O trio atuava no sistema de teleentrega de drogas da região. Uma mulher de 69 anos morreu em um acidente de trânsito na ERS 115 entre Três Coroas e Gramado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do veículo em que ela estava fez uma ultrapassagem indevida e acabou batendo em uma mureta de segurança. Ela foi arremessada para o lado de fora do carro. Os outros 3 ocupantes do veículo foram socorridos e encaminhados para o hospital de Três Coroas. Nossa, lamentável esse acidente aí. Agora, essa rodovia que liga ali pega um pedaço de Taquara. Ali o pedágio, Três Coroas. Eu estou começando lá por baixo, mas é esse trecho ali da 115 que começa ali em Taquara, Parobé e passa por Três Coroas, Igrejinha Três Coroas. É uma estrada que cada vez mais movimento grande, porque leva em direção à serra. Alguns trechos perigosos, apesar de ser bem sinalizada, alguns trechos perigosos de curva, de descida, de pista ainda simples, não duplicada. Lamentável isso, lamentável. E o pessoal não tem paciência, né, André? Quer ultrapassar? Não tem. E aquela coisa de tu manter a distância do carro da frente de 30 metros, né, a distância regulamentar, quando tu consegue ficar longe do carro da frente, tem um engraçadinho que vem por trás e se mete no meio, porque ele está fazendo aquele, passando, querendo ultrapassar. É uma coisa impressionante. Impressionante como o motorista cada dia mais, infelizmente, muitos, né? Óbvio que não todos, mas assim é um risco muito grande. É um perigo muito grande. Por falar nisso, por falar em risco, perigo, deixa eu mostrar um acidente que aconteceu hoje de manhã de um caminhão que ficou pendurado num viaduto na RS 118, isso em Gravataí. Isso aí. Foi no viaduto do entroncamento ali da RS 118 com a RS 020. 2 rodovias aqui importantes aqui, né, André? Aqui na região metropolitana. O trânsito, ele ainda, até pouco tempo, pelo menos, acho, se não tiver agora, nesse momento, até pouquinho antes de começar o jornal, o trânsito ainda estava parcialmente interrompido lá, André, porque é preciso um guincho para poder retirar esse caminhão de lá. Sim. Agora,
Como é que ele caiu aí? Bom, aí é uma outra história que eu vou contar a partir de agora. Foi lá no início da manhã. Ainda não está bem explicada exatamente a causa do acidente, mas um dos indícios é que o motorista poderia ter pego o telefone celular, foi mexer, acabou se perdendo e saiu para fora da estrada. Pois é, eu ouvi isto, colegas da rádio falando que ele teria dito isto para a polícia. Agora, vejam quanto que a gente fala a respeito dessa pequena distração, né? O momento de fazer isso aqui, ó, deixa eu fazer até a simulação aqui, ó. Esse momento aqui, ó, Guilherme, o cara ali, e um caminhão, não é qualquer carro, um caminhão no viaduto, caiu o celular, tá? Aí ele baixou a cabeça para pegar. Isto aqui, ó, foi o suficiente para acontecer o que aconteceu. Quem não viu, olha agora. Olha o acidente com esse caminhão, que por muito pouco não caiu, por muito pouco não atropelou alguém, por muito pouco não foi, né? Caiu lá para baixo, em cima, ferindo. Uma série de coisas poderia ter acontecido. Olha só. É o que a gente sempre diz, né, Gui? Esse pequeno momento de distração é o suficiente. Eu ouvi um relato uma vez de uma pessoa dizendo que, eu só dou uma espiada no telefone, tá? Eu estou dirigindo, mas eu só dou uma espiadinha. Só que ele mesmo disse, aí tu vê e tu é algum assunto importante, tu não entendeu uma palavra, aí tu fica mais um pouquinho olhando, pronto. É o suficiente para acontecer uma tragédia, Guilherme. André, olha só, e parte dessa estrutura aí do viaduto ali, que caiu no lado de baixo ali, agora eu tô na dúvida, eu acho que a 020 é embaixo, né, André? É embaixo, passa por baixo. Parte dessa estrutura aí caiu e atingiu um carro que estava passando embaixo. Só que, por sorte, só provocou danos materiais. Agora, o caminhão, ele só ficou preso e pendurado porque ele acertou a árvore. Porque se ele tivesse batido metros antes, e eu te digo questão de 5 metros antes, ele teria caído no meio da estrada ali da 020. E aí sim, aí o estrago não ia ser um pedacinho de concreto que caiu no capô do carro. Ia ser uma carreta em cima de um automóvel. E veja que ali tem um poste de energia elétrica muito perto, né? Sim. Vocês viram ali? Tem um poste de energia, até quero só aguardar. Ali, ó. Olha aí a imagem do poste, que também já... Imagina se cai em cima desse poste, é o poste caindo. Então veja só onde poderia ter terminado esse acidente. E segundo o próprio motorista, né, pelas informações que a gente tem, que ele conversou com colegas, disse que foi uma distração para pegar o telefone que tinha caído no chão do caminhão enquanto dirigia. Exato. Um caminhão, só para complementar aí rapidinho, um caminhão de Jundiaí veio para cá de São Paulo, carregou com móveis e viria para cá, para Porto Alegre. Pois é. E aí vai saber, né, se daqui a pouco ele mesmo não estava cansado, né, uma longa estrada. Também pode ser, né, um cansaço dirigindo. Apesar que tem todas as regras, enfim, a gente não sabe o que foi. Isso vai ser, né, investigado daqui para frente, ainda bem que não teve nada de grave. Mas poderia ter acontecido, Meio-dia 44 minutos, agora meio-dia 44, gente. Vamos mudar um pouquinho de assunto, hein? Vamos mudar um pouquinho de assunto. Porque receber 6 milhões de turistas por ano, quanto isso? Eu vou até repetir. 6 milhões de turistas por ano não é tarefa fácil de lugar nenhum. Mas hoje, a cidade de Gramado, ela é referência em receber e muito bem os visitantes. Olha, é um trabalho que vem sendo construído desde a década de 60, quando a cidade e toda a região ali das Hortênsias começaram a investir cada vez mais no turismo, principalmente o turismo de eventos. Acompanhe. Limpeza, belas paisagens, decoração. Tudo isso é citado pelos turistas que vêm para a Serra. Mas tem um detalhe que faz toda a diferença: a hospitalidade. Bom atendimento em restaurantes e lojas. Moradores sempre dispostos a ajudar na localização dos turistas. Um sorriso no rosto e muita atenção. Segredos que encantam os visitantes e, claro, criam laços para que eles voltem outras vezes à Serra Gaúcha. A hospitalidade é excelente. Nós sempre viemos, sempre fomos muito bem atendidos. Então, com certeza, a hospitalidade conta muito. Aqui, sem dúvida, turismo é negócio sério, conduzido com profissionalismo. Afinal, a atividade responde por 85% da economia de Gramado e Canela. Seja do hotel, dos restaurantes, alguma informação de rua que a gente peça, tem todas as informações possíveis. Muito atencioso o pessoal daqui. Atenção que se dá até nos mínimos detalhes, como um doce esperando pelos hóspedes no quarto do hotel.
Mais do que um trabalho de fidelização ao empreendimento, aqui todos pensam juntos para fidelizar o turista à região com ótimas experiências. Aquilo que ele encontra quando ele chega aqui no hotel, no apartamento, um mimo, ou quando ele está saindo, para fazer uma melhoria num todo, assim, desde o conforto da cama, do banho, do restaurante, até em toda a experiência enquanto ele está aqui. Apostas para que os turistas voltem em outras temporadas. Neve em Gramado diz que é imperdível, ainda virei ainda. Isso aí, com muita hospitalidade. Se Deus quiser. Não adianta. Ó, a musiquinha de Natal. Ô, Gui! Guilherme, cadê o Gui? Foi pra Gramado? Não é o momento agora. Eu sei que quem vai pra Gramado agora sexta-feira é o Glauco. O Glauco vai contar. Eu já pedi um souvenir. Eu espero que ele traga um chocolatinho, assim, pelo menos, né? Ou pode ser um docinho, alguma coisinha. A gente vai aguardar. Na sexta-feira o Glauco. Aliás, todo mês de dezembro, a gente está com nós do SBT, com uma programação especial lá em Gramado, porque é um período, né, bastante importante e é uma região de fato muito bonita. Aliás, a cidade de Gramado, me ajuda o Luciano, que é de Canela, mas sabe como é que é Gramado e Canela? Não, brincadeira, são duas cidades muito queridas de todos. Mas a cidade de Gramado, e consequentemente quem vai a Gramado vai conhecer Canela e outras cidades da região, mas ela está, figura... É a cidade mais visitada do Brasil, né, Luciano? Me ajuda, o Luciano tem essa informação também, junto com Foz do Iguaçu, quer dizer, é de fato um destaque. E a gente, quando vai a Gramado, a Canela, a gente se sente, de fato, assim, naquelas cidades cenográficas, não é verdade, Guilherme? É verdade. É algo... Tem muito da questão da arquitetura lá que chama bastante atenção, isso é muito interessante. Parece que a gente está realmente na Europa, fora aqui do Brasil. Não, e os museus que vêm criando cada vez mais museus, é Museu da Moda, de carros, né? Tem um museu que eu visitei ali já é Canela, dos Beatles, né, Luciano? Canela, Museu dos Beatles, impressionante. E Gramado com toda essa receptividade, esse treinamento que já vem sendo, né, oferecido para os próprios moradores há muito tempo, há muitos anos. Então a gente vê Gramado hoje uma referência. Os hotéis, o hotel mais bonito, o Matheus Schenck já chegou todo animado, batendo a porta, e vai falar de esporte daqui a pouco. Eu ouvi daqui da redação. Ele chegou, falou em Gramado, ele entrou aqui e já vem derrubando tudo que vem pela frente. Desculpa! Então é isso, é esse registro que a gente queria fazer de Gramado, que vem nessa época principalmente chamando a atenção, com todos os cuidados necessários. Agora, dia 20, sexta-feira, o Glauco Paza estará lá, dia 22 um ato falho, dia 22 eu estarei lá em Gramado. E a gente vai então eu tenho 2 chocolates na conta. Já anotei aqui. Tem um do Glauco agora, sexta aqui, e dia 22 o do André. Beleza, então... É isso aí. Olha a igreja, essa é a igreja de pedra de Canela. E eu sempre conto com muito orgulho, viu, que a minha mãe não esteja escutando, a minha mãe Marília, porque ela sempre conta que ela foi no lançamento da pedra fundamental da Catedral de Canela. Minha mãe tem 90 anos, então essa igreja tem... Minha avó também. 90 e quase 90 anos, Muito bem, gente, tá aí, Natal, luz... Que festa bonita e que orgulho para todos nós gaúchos. 12h 49 minutos, você vai ver daqui a pouco outras informações. Vamos atualizar sobre o júri da Boate Kiss. A colega Gabi Lerina tem as informações, está lá, né, Gabi? Isso, André, segue naquela pausa para o intervalo. A previsão é de que a segunda parte da sessão de hoje, desse 8º dia, inicie por volta das 1h15 e vai voltar com o depoimento de um publicitário indicado pela parte do réu Mauro Hoffman, que era um ex-proprietário da Boate Kiss. Mas olha, daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou trazer para vocês um protesto feito pelos familiares das vítimas dentro do júri hoje pela manhã, enquanto quem prestava depoimento era o ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer. Foi um momento muito tenso e logo depois do intervalo eu trago as informações. Na imagem a gente vê, mostra aí a mãe de uma das vítimas, chegou a se sentir mal. Olha, eu imagino, não imagino, o que os pais, familiares, o que sentem é algo de fato inimaginável. Agora, que dor, que momento tenso, e a Gabi sabe muito bem disso, porque ela está já acompanhando desde o início lá no Fórum de Porto Alegre.
esse momento e juntam várias coisas, né? Muitas lembranças voltam à tona, quase passados 9 anos. Aí essa senhora, coitada, se sentiu mal e daqui a pouco a Gabi vai falar programação da parte da tarde, porque estamos agora no intervalo do almoço, no julgamento da Boate Kiss, aqui no Fórum Central em Porto Alegre. Bom, também daqui a pouco a gente vai falar de esporte. Será que o Douglas Costa está saindo do Grêmio, Matheus Schenck? Hein? Tá saindo? Dá para confirmar isso ou não? Ainda não? Daqui a pouco ele vai falar e vai explicar pra gente. É um rápido intervalo e a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 5 minutos para 1 da tarde. Atenção para essa imagem aqui, câmeras de monitoramento flagraram mais um acidente no centro de Camaquã, que fica na região sul do estado. Olha a batida aí, Guilherme. André, essa imagem mais uma vez aconteceu, né, na região ali, na cidade de Camaquã. A gente tem esse caso que a gente percebe o seguinte, André. A gente percebe que a moto, ela corta a frente daquele carro que a gente tem ali. Ele é um Fiat Palio branco, né? A gente percebe exatamente o momento em que o motoqueiro atravessa e corta. Essa rua aí é a Avenida Presidente Vargas e a Rua Pinheiro Machado, exatamente no centro lá de Camaquã, onde a gente já mostrou outras vezes justamente acidentes nessa região aí. Ah, não, de novo lá? Ah, de novo é Camaquã, de novo. Não, eu fico imaginando os nossos amigos ali da Daiane e também da CRD Mendes. Eu só imagino o medo de passar por essa esquina. Né? Porque olha só, gente, se eu não me engano, só esse ano a gente já mostrou uns 4 acidentes nesse cruzamento. É ou não é? Sim, já teve Olha o capacete vários. dele ali, vocês viram o capacete? O capacete do motociclista? O capacete vai rolando, gente. Olha a batida, que grave. Vai aparecer aqui, ó, bem da Iane Modas aqui, ó. Olha o capacete do rapaz, meu Deus do céu. E como é que ficou ele? Depois a gente comenta o estado de saúde dele, hein, Gui? Teve alguns ferimentos na perna, André, era exatamente o que eu ia te dizer agora. Ele teve alguns ferimentos na perna, mas não ficou ferido com gravidade. É importante também dizer que ele foi encaminhado, então, lá para o hospital de Camaquã, como eu disse, sem gravidade. E o motorista desse carro aí que a gente vê passando ali, que é um Palio branco, né? Um Palio branco. A gente percebe que o motorista, ele parou para prestar socorro, ele não fugiu do local, como a gente já viu em outras ocorrências. Por exemplo, aquela lá de Santana do Livramento, acho que era com Glauco ainda que a gente estava conversando aqui, que o motorista deu no pé e foi para o outro lado da fronteira. Ali em Camaquã, não. Nesse caso aí, o motorista realmente parou para prestar socorro. Foi ali, ó, 7h55 do dia 6 agora de dezembro, mais esse flagrante aí de acidente lá em Camaquã. Para a imagem aí, para a imagem aí, para a imagem aí, para aqui em cima, só para vocês verem, eu acho que uma dessas, ou são 2 placas de pare aqui, né? 2 placas de pare. Ô, Luciano, nosso editor-chefe aí, a gente precisa de um contato com a Secretaria de Trânsito de Camaquã para tentar esclarecer esse número de acidentes que tem nessa região aí, porque são pelo menos 2 cruzamentos que sempre tem acidente em Camaquã. É verdade, é verdade. Vamos tentar conseguir. Alô, nossa produção, que é competentíssima, acertei, competente, que é muito competente, pronto, resolveu. Que é muito competente, certamente vai conseguir alguém de Camaquã para a gente explicar o que acontece. O ônibus escolar parado, o pessoal ali de trás respeitando, porque era a preferencial do outro carro. Isso. Agora, não pode, é muito acidente e o risco para essas pessoas que passam pela esquina e até dessas lojas que eu comentei, ó, CRD Mendes de um lado e a Daiane Modas do outro, imagina a preocupação e o medo dessas pessoas. Amanhã, se possível, amanhã é quinta, né? Amanhã é quinta-feira, quinta, sexta, a gente conversar com o pessoal de lá para esclarecer o que acontece, não é verdade? André, deixa eu te contar um testemunho meu até, não de Camaquã, mas aqui de Porto Alegre. Olha o que é imprudência. Ontem eu estava num cruzamento aqui no bairro Cristal, ali pela Avenida Chuí, exatamente na rótula ali onde tem a delegacia de polícia, e todos os carros parados. O que estava na minha frente saiu entre um e outro, um Gol quadrado daquele antigo e, ó, deu no pé no sinal vermelho. Ou seja, as pessoas não têm paciência, não têm o mínimo de noção de empatia com os outros. Não, infelizmente não. Infelizmente não tem. Muito bem, meio-dia 59 minutos, atenção. A gente volta até o Fórum Central aqui em Porto Alegre. A Gabi Lerini está acompanhando esse 8º dia de julgamento da Boate Kiss. Há pouco era o intervalo para o almoço. O que acontece agora? Nos conte um pouco, Gabi.
Ainda tem um intervalo para o almoço, André, mas eu estou toda hora olhando porque acabou de passar, por exemplo, aqui o promotor da acusação, Dr. Davi Medina, porque agora aos poucos vão retornando para os seus postos, que fica aqui no segundo piso do Foro Central. E a programação para agora à tarde é a seguinte, são 2 testemunhas na sequência que vêm indicadas por defesa do Mauro Hoffman, que é ex-sócio da Boate Kiss, e então Fernando Bergoli, que é uma testemunha publicitária. Na sequência, a programação prevê Geandro Kleber de Vargas Guedes, que trabalhava na administração de uma empresa de distribuição de bebidas. E ainda hoje a expectativa também é para ouvir o promotor Ricardo Loza, que foi o responsável por firmar aquele termo de ajustamento de conduta junto aos administradores da Boate Kiss. Então esse também é um outro depoimento, né, André, que tem muita expectativa para acontecer e também é muito aguardado. Agora, deixa eu contar para vocês o que aconteceu hoje pela manhã, André. É o seguinte, um dos depoimentos também muito esperados pelos familiares era o do ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, que fez o seu depoimento aí por cerca de 2h30 mais ou menos, foi o primeiro depoimento de hoje pela manhã. Por volta de uns 40 minutos depois que iniciou o depoimento dele, tinha cerca de 20 a 30 pessoas familiares dos sobreviventes, familiares de vítimas também, de dentro lá do plenário assistindo, quando de repente o prefeito César Schirmer, o ex-prefeito, foi perguntado pelo juiz sobre como é que funcionava a fiscalização. E aí, quando ele começou a responder sobre a fiscalização da casa noturna, os familiares se revoltaram, acabaram levantando e saíram todos juntos de dentro do júri, e aí teve uma certa tensão no saguão. Os familiares desceram por aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tem acesso lá, ó, acesso, júri, Boate Kiss, no segundo piso. Eles vieram por aqui, estavam bem emocionados, revoltados, dizendo que não estavam gostando do que estavam ouvindo por parte do ex-prefeito e vieram para essas salas aqui de apoio. Tem 2 salas de apoio aqui embaixo. Essa sala aqui e uma outra ali, que é um ambulatório médico e psicológico, que é especial para os familiares, e eles têm procurado muito esse local aqui, viu, André? Na frente aqui também tem um posto médico, são cerca de 10 atendimentos por dia, em média, e a maioria para tratar aí momentos de ansiedade por parte desses familiares. Então, ou seja, essa foi a situação que foi vivida hoje pela manhã, esse protesto que eles fizeram porque não estavam concordando com o que estavam ouvindo, e a gente registrou também um momento muito bonito entre os pais, que foi de uma reza. Muito bonito, viu, André? Fiquei bem emocionada. Bom, daqui a pouco a gente volta, né, Gabi? A gente volta conversando no SBT News, a gente vai trazer detalhes logo depois do SBT Rio Grande, dessa parte da tarde, porque agora a gente se encaminha para o encerramento, né, das oitivas de testemunhas, né? E aí o próximo passo é então aí o momento da reza. Aí o momento da reza. O momento que os pais se reuniram. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Daí a oração feita pelos pais hoje de manhã aqui no Foro Central em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e depois do SBT Rio Grande, em seguida a gente vai estar no SBT News com as informações e falando sobre a parte dos depoimentos da tarde. Agora 1h03, 1h03, mais uma polêmica à vista. É a hora da gente falar de esporte. André Har, olha só a polêmica que está envolvendo o Douglas Costa, o cara que vai aparecer na tela para você, o Douglas Costa. O que ele queria fazer? Ele teria ontem, na terça-feira, a festa de casamento dele. Ele casou no Caribe, no meio do ano. Mas por causa da pandemia, não houve uma festa, com convidados e tudo mais. Seria ontem lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. O Douglas Costa, na segunda-feira, pediu liberação para que ele viajasse ao Rio e permanecesse durante toda a terça-feira lá nesta festa, para poder confraternizar com seus amigos, parentes próximos, enfim. O Grêmio disse, você não vai. E aí criou-se um clima muito ruim. E o que se fala, André, nos bastidores
O Douglas Costa se despede do Grêmio nesta quinta-feira contra o Atlético Mineiro, jogo que pode, inclusive, rebaixar o tricolor para a segunda divisão, porque não há clima. É um jogador caro, custa mais de R$1 milhão por mês, e o que se fala, o que as pessoas com quem a gente conversa dentro do Grêmio dizem, o Douglas Costa está um pouco à parte do Grêmio. Ele está fora do universo que está todo mundo concatenado em salvar o Grêmio. O Douglas não. Tanto, André, que ele apagou as fotos dele na rede social, as fotos com a camisa do Grêmio. Ali no perfil dele dizia cria da base do Grêmio, não diz mais. Que isso? Ou seja, tá um clima bem ruim. Magoou. Magoou. E para falar com o gremista, o que ele tá achando, eu fui hoje de manhã nas ruas de Porto Alegre perguntar, e aí, fazer o que agora? Agora, nós como torcedor, rescindir o contrato dele e pedir para que ele... Não serve esse tipo de atitude aqui no momento que o Grêmio está vivendo, né? Mas, cara, libera o cara. Já não jogou final de semana mesmo, né? Libera o cara, não vai mudar a situação do Grêmio. Ah, não pode ir, tem compromisso, né? O jogo é quinta-feira. Prioridades, né? E esse ano do Douglas Costa, o que tu achou? Foi péssimo, terrível. Mais lesionado que jogando, né? Eu vou pedir para você, André, prestar atenção na próxima tela que a gente vai te mostrar do histórico. A gente fez um dossiê. Josué, acompanha comigo aí. Josué é o nosso rapaz que bota tudo na tela para você. Olha aí, em maio, o Grêmio anunciou o Douglas Costa. Em junho, ele reestreou. Em julho, ele teve um primeiro probleminha, porque ele pediu para sair alguns dias, 5 dias ficar fora, para poder casar lá no Caribe. E aí o Grêmio foi eliminado da Sul-Americana sem o Douglas Costa. Vamos para a próxima tela aí. Porque o dossiê Douglas Costa é longo. Lesões musculares. Foram 2, em agosto e depois em novembro. Somando os 2 tempos parados, praticamente 2 meses fora. Próxima tela. Olha como o Douglas Costa vem tendo muitos problemas. Semana passada, ele levou o cartão amarelo contra o São Paulo e ficou suspenso para pegar o Corinthians. Se disse nas entrelinhas que ele acabou forçando para poder ir num show de pagode. E ontem, na última tela para você, esse último acontecimento. O Douglas Costa teve o pedido negado para ir para a festa de casamento dele, então tá ficando feia a coisa pro Douglas. Eu diria, André, que o caminho dele tá se acabando. No... Pois é, eu entendo o lado dele, eu já tinha organizado a festa, agora também teve tempo para cancelar, para mudar, né? No momento tão delicado do Grêmio. A gente precisa encerrar. Quem puder nos acompanha agora, logo em seguida, no SBT News. Vamos ter as últimas informações sobre o julgamento da Boate Kiss de agora à tarde. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Hoje, a segunda edição com Glauco Paz. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Até amanhã. Tchau, tchau.